Eles estavam exaustos. Haviam perdido tudo: a pátria, a família, a identidade. Exilados, famintos, sobrevivendo às garras do inverno soviético e às cicatrizes de uma guerra que parecia não ter fim. Mas mesmo em meio à dor e ao desespero, encontraram algo improvável: um filhote de urso pardo, órfão, debilitado, tremendo de frio. O reflexo deles mesmos naquele momento. Aqueles homens endurecidos pela guerra viram no pequeno animal uma fonte de esperança. O salvaram, cuidaram dele por meses e o alistaram em seu batalhão. Como forma de retribuição, o animal lutou ao lado dos soldados, carregando munições em meio a explosões, enfrentando o caos com coragem e lealdade. Este não é um conto de fadas. Esta é a história real de Voltek, o urso que foi à guerra. Deixe seu like, se inscreva e vamos nessa. A Segunda Guerra Mundial mergulhou o mundo num caos sem precedentes. Em 1939, a Polônia foi esmagada por duas potências implacáveis: a Alemanha, vinda do oeste, e a União Soviética, invadindo pelo leste. Em meio ao colapso do país, centenas de milhares de soldados e civis poloneses foram capturados pelos soviéticos e enviados para campos de trabalhos forçados, espalhados pelas profundezas geladas da Sibéria. Mas o destino, por vezes, se curva aos improváveis. Em 1941, a invasão alemã forçou Stalin a mudar de estratégia. Um acordo foi firmado com o governo polonês no exílio, permitindo a libertação dos prisioneiros para que formassem uma força militar própria, o exército polonês no Oriente. Era o renascimento de uma tropa devastada, homens esqueléticos traumatizados, mas famintos por justiça e liberdade. Com cerca de 40 mil soldados e 26 mil civis, atravessaram o Mar Cáspio rumo ao Irã, onde foram recebidos por tropas britânicas, e dali, reorganizados, seguiram por estradas perigosas até as fronteiras do Iraque, sob um calor abrasador e sob o peso das lembranças do que haviam perdido. Foi nesse cenário improvável que o destino reservou a esses homens um encontro extraordinário. Em uma remota estrada entre Ramadã e Kavangar, enquanto cruzavam a passagem estreita que separa o Irã do restante do Oriente Médio, a tropa polonesa foi abordada por um menino magro, com o rosto marcado pela fome. Ele carregava um saco nos ombros e estava pedindo por comida. Os soldados, tocados pela cena, lhe ofereceram latas de carne, barras de chocolate e doces. Mas foi quando o saco se mexeu que a surpresa maior surgiu. De dentro do embrulho emergiu um pequeno filhote de urso pardo, de não mais que 8 semanas de vida. O animal estava visivelmente enfraquecido. O menino explicou que havia encontrado o filhote sozinho em uma caverna nas montanhas, após caçadores matarem a mãe do animal. O urso estava em péssimas condições, claramente à beira da morte. Um dos soldados, comovido, tentou convencer o garoto de entregá-lo, mas ele resistiu. Foi então que os soldados começaram a oferecer mais barras de chocolate e leite condensado em troca do animal. Doces com alta concentração de glicose eram usadas nas guerras para oferecer energia aos soldados, e por isso eles tinham um estoque cheio dessas coisas. Assim, conseguiram o filhote de urso. Com o filhote agora aos seus cuidados, os soldados poloneses estavam eufóricos. Em meio à desolação da guerra, aquele pequeno ser era uma faísca de alegria. Improvisaram uma mamadeira com uma garrafa de vodka vazia, adaptando um lenço como bico. Ali, sob o céu árido no deserto iraniano, o urso tomou seu primeiro leite condensado diluído com água, engolindo o conteúdo com uma fome desesperada, e em seguida adormeceu ao lado de um soldado chamado Piotr. Naquela noite, o pequeno filhote de pardo procurou novamente o calor do corpo de Piotr para poder dormir, e a partir daquele momento jamais se separaria dele. Mas a euforia daquele resgate logo deu lugar à realidade. Como manter vivo um urso selvagem em plena zona de guerra? Como alimentá-lo? E o mais importante, como lidar com sua força quando ele se tornasse adulto? Em meio à incerteza e às dores da guerra, o pequeno urso era símbolo de humanidade, de companheirismo.
de algo que ainda valia a pena proteger. Mas havia algo faltando, um nome que fosse simbólico, e os soldados escolheram Voltek, um diminutivo de um termo polonês que significa aquele que é feliz na guerra. Todos concordaram que a escolha era perfeita. Com o passar das semanas, Voltek começou a crescer e a se transformar. Deixou a mamadeira improvisada e começou a aceitar frutas, legumes, carne seca. Mas havia dois pelos quais ele desenvolveu um gosto especial: tâmaras e cerveja. Os soldados guardavam tâmaras no bolso da camisa e bastava que Voltek os visse passar para cutucar com a pata ou puxar com o focinho, exigindo a sua parte. Já a cerveja era tratada como um ritual. Nas raras ocasiões em que a bebida era distribuída, Voltek recebia sua própria garrafa e, para espanto de todos, sabia segurá-la com as duas patas e beber como um verdadeiro soldado. Com o tempo, ele passou a imitar os hábitos dos companheiros. Sentava-se com eles ao redor da fogueira, erguia-se sobre duas patas durante os treinamentos como se marchasse, entrava nas barracas e fuçava nas mochilas em busca de doces ou pasta de dente, um dos seus petiscos favoritos. Era travesso, sim, mas também obediente e, acima de tudo, leal. Quando a Companhia de Suprimentos de Artilharia recebeu ordens para se juntar às tropas aliadas na Itália, os soldados comemoraram. Era hora de contribuir com a libertação da Europa. Mas havia um problema. Depois de 5 anos gerando renda no YouTube e com 5 canais monetizados, eu sei exatamente como te ajudar a alcançar o mesmo resultado. Por apenas R$ 27,00, pagamento único, sem mensalidades, você terá acesso a aulas comigo, direto ao ponto, ensinando como crio meus canais e faturo mais de 25 mil por mês só com AdSense. E tem mais, eu vou te dar de graça o meu narrador virtual, o mesmo que eu uso para criar vídeos em qualquer idioma. O link está no comentário fixado. Não perca essa chance, porque eu estou entregando tudo o que não encontrei quando eu comecei lá atrás. Ao chegarem ao porto de Alexandria, no Egito, os oficiais britânicos anunciaram que nenhum animal seria autorizado a embarcar nos navios de guerra. Voltek teria que ficar para trás. A recusa foi unânime. Não deixaremos nosso irmão. Voltek já era parte daquela tropa. Foi então que tiveram uma ideia ousada: alistá-lo como um soldado oficial. Redigiram documentos oficiais, atestaram que Voltek fazia parte da companhia. Agora, aquele companheiro peludo não era mais um urso, mas sim um verdadeiro soldado. Voltek embarcou junto com seu pelotão, mas ele não fazia ideia que o que viria seria a batalha mais sangrenta da sua vida em Monte Cassino. As montanhas de Monte Cassino se erguiam como uma fortaleza natural diante do avanço aliado. Os alemães haviam transformado aquela abadia secular em um baluarte quase inexpugnável, com armamentos, minas e franco-atiradores escondidos entre as pedras e as ruínas. Tomar aquela posição era essencial para abrir o caminho rumo ao coração da Itália ocupada. E foi nesse cenário de destruição iminente que Voltek, o urso soldado, se tornou uma lenda. Os soldados poloneses da 22ª Companhia de Suprimentos de Artilharia recebiam a arriscada missão de abastecer os pelotões avançados. As trilhas eram estreitas e escorregadias e, por vezes, expostas ao fogo inimigo. As mulas, geralmente usadas para carregar munição e suprimentos, não conseguiam avançar sob o barulho das explosões. Elas se assustavam e fugiam. Mas um urso, acostumado ao barulho, viu a oportunidade de retribuir seus companheiros por terem o salvado. O urso se aproximou do armamento de abastecimento, sem que ninguém o mandasse. Ergueu-se sobre as patas traseiras e tentou puxar uma das caixas com as patas dianteiras. Era como se Voltek estivesse dizendo: "Deixa comigo." Entre risos nervosos e olhares incrédulos, os soldados amarraram cuidadosamente uma caixa às suas costas. E Voltek partiu, com passos firmes, ignorando os estrondos das explosões. Voltou em seguida e repetiu o percurso. E novamente, e mais uma vez, sem hesitar, sem temer, como um verdadeiro soldado. Durante toda a batalha de Monte Cassino, Voltek trabalhou incansavelmente ao lado dos seus companheiros. Carregou munição, transportou suprimentos, ajudou a manter a moral elevada. Voltek, com seus 1,80 m quando de pé e quase 240 kg,
tornara-se mais do que um mascote. Era força, era coragem, era o símbolo de esperança que aqueles homens precisavam para se motivar e continuar. Tamanha foi sua contribuição que um dos soldados desenhou uma imagem inspirada na cena. Essa ilustração se tornaria o emblema oficial da 22ª Companhia. E com esse símbolo no peito e a vitória nas mãos, os poloneses deixaram Monte Cassino como heróis. Mas a alegria da conquista vinha de um gosto amargo. Ao fim da guerra, a Polônia já não era mais a mesma. O país, libertado da Alemanha, agora estava sob domínio soviético e não podiam retornar para casa. Ao menos, Voltek ainda estava com eles. Em 1945, o batalhão foi transferido para o Reino Unido, desembarcando em Glasgow, na Escócia. Quando marcharam pelas ruas da cidade, foram recebidos com entusiasmo pela figura incomum de um urso ao lado dos soldados. Com o fim da guerra, mas sem poder retornar à sua terra natal e com a dissolução progressiva da companhia, os soldados começaram a se dispersar pela Europa. Voltek, por sua vez, foi levado para o seu novo lar, o Zoológico de Edimburgo, onde receberia os cuidados necessários após anos de vida militar. Embora confinado, jamais foi esquecido. No Zoológico de Edimburgo, onde passou seus últimos anos, o animal continuou sendo visitado por seus antigos companheiros de farda. Alguns atravessavam o país só para vê-lo. Um deles, ao vê-lo pela última vez, confessou: "Chorei como uma criança, porque ali, atrás daquele vidro, estava meu passado, minha juventude, a minha guerra e o meu amigo." Entre todos, foi com Piotr Makowiak que ele construiu o laço mais profundo, algo que transcende a lógica, um instinto ou qualquer explicação racional. Quando Piotr foi visitá-lo no zoológico, era possível ver que o animal o reconhecia através do vidro. Ele viveu ali por quase 2 décadas, até a sua morte em dezembro de 1963, aos 22 anos de idade. Morreu de causas naturais, cercado de respeito, saudade e admiração. Geralmente um urso pardo vive de 20 a 30 anos e durar 22, sendo que muitos deles o animal passou em trincheiras, se alimentando de doces e bebidas inapropriadas para sua espécie. Realmente é uma vitória. Em sua homenagem, uma estátua foi erguida no próprio zoológico, eternizando sua história quase inacreditável. Outras esculturas surgiram depois, no Imperial War Museum de Londres, no Museu da Guerra do Canadá em Ottawa e em várias cidades onde a história de Voltek ecoou mais forte que qualquer explosão. Porque Voltek não foi apenas uma curiosidade de guerra, ele foi a válvula de escape emocional de homens à beira da ruína. Em um mundo que os obrigava a endurecer o coração, aquele urso os lembrava de que ainda havia espaço para rir, para cuidar e para se apegar. Em meio ao desespero, Voltek foi a esperança. Agora, me conta se você já conhecia essa história e, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. É de graça e nos ajuda muito. Obrigado por assistir. Fui.